Filipenses capítulo 2, de 1 a 4. Amém? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Ainda vamos ler em Gálatas, capítulo 6. Versículo 2. Em diante, do 2 até o 5. Gálatas 6, de 2 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te agradecer nesta noite pela tua palavra e te pedir, ó Deus, que fale conosco de uma maneira especial, de uma maneira que o nosso coração possa receber a tua palavra e nos tornarmos, ó Deus, ativos, participantes, envolvidos no teu reino, fazendo exatamente aquilo que tu queres que façamos e não aquilo que nós achamos que tu queres que façamos, ó Pai. Nos ajude, nos dê discernimento necessário para viver a vida cristã com abundância, com alegria e com o prazer que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos encontrar satisfação plena no Senhor, não simplesmente nas coisas que o Senhor faz, e nem tão pouco nas coisas que nós fazemos, mas que o Senhor seja a nossa maior alegria e a nossa maior satisfação. Nos ensine essa verdade nesta noite, nos ajude a praticar essa palavra e a aplicá-la em nosso viver diário. É a nossa oração, pedindo que o coração nosso esteja pronto para receber a tua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos na parte 2 da nossa reflexão. Desista de morrer para as coisas erradas. Queremos dar uma pequena pincelada sobre esses dois textos para abordarmos o assunto em si, do desistir de morrer para as coisas erradas. Porque, partindo primeiro do capítulo 6 de Gálatas, o texto lido de 2 a 5, onde no verso 2
fala de uma realidade e o verso 5 fala de outra realidade. O verso 2 fala da realidade de levarmos as cargas uns dos outros. E o verso 5 fala da realidade de levarmos a nossa própria carga, o nosso próprio fardo, né? E o compartilhar desse fardo que está, ou dessas cargas que mencionado pelo apóstolo Paulo, está ligado a um contexto geral da carta de Paulo aos Gálatas, que é o compartilhar da lei de Cristo, dos mandamentos que nós assumimos, os mandamentos de Deus assumidos pelo senhorio de Cristo, ou sob o senhorio de Cristo, tendo Cristo como nosso Senhor, e especialmente o mandamento de amarmos uns aos outros. É um mandamento que Deus tem nos dado, e é um mandamento que muitas vezes observamos tão pouco. Hoje pela manhã, inclusive, estávamos falando sobre compaixão, o quanto muitas vezes estamos distantes de sermos compassivos, de sermos misericordiosos, e quando entendemos errado isso, inclusive, achamos que precisamos nos anular para que sobressaia a nossa ajuda, a nossa prestação de serviço ao outro, ao próximo. Pelo contrário, precisamos encontrar realização ao nos compadecer das pessoas a ponto de colocar como auxílio, bênção sobre a vida da outra pessoa, das outras pessoas. Dentro de um contexto, no capítulo 6, onde Paulo está dizendo que quando os irmãos são surpreendidos em alguma falha, ou na execução, no cumprimento do mandamento do Senhor, é preciso que nós possamos agir de misericórdia, com brandura, com carinho, assumir a falha, assumir os erros dos irmãos como nossos próprios erros, e nunca acharmos que somos de alguma forma superior a outro irmão, naquilo que nós entendemos que não foi correspondido em relação ao Evangelho, o que foi ensinado pela palavra do Senhor. Por isso o verso 4 diz: cada um prove o seu próprio labor. Se cada um vê suas próprias lutas, suas próprias dificuldades, suas próprias limitações, não há motivo de se gloriar unicamente em si e não em outro, diz o texto sagrado. Por isso que ao mesmo tempo que diz que devemos levar as cargas uns dos outros, precisamos também levar a nossa própria carga, o nosso próprio fardo, como sendo a nossa responsabilidade. O que é nossa responsabilidade, nós não podemos transferir aos outros. Mas tem muita coisa. A ideia de usar esse texto como ponto de partida é que há muita coisa que nós assumimos muitas vezes que não é nossa responsabilidade. Nós achamos que é nossa responsabilidade, mas nós assumimos como se eu não fizer, ninguém mais fará. Essa que é a verdade. Nós muitas vezes sofremos, assumimos situações em demasia e acabamos nos esgotando. Há uma crise hoje no meio cristão de esgotamento físico, emocional e espiritual. Isso é por todo lado. Parece que há um cansaço por parte das pessoas em seguir a Jesus, em servir a Jesus. Nem sempre a gente percebe na vida, no cotidiano das pessoas, a mesma alegria, o mesmo entusiasmo de tempos passados. Parece que o seguir a Jesus, o servir a Jesus, se tornou um peso, um fardo,
pesado demais para se carregar. E talvez esteja na hora de nós entendermos que talvez tenhamos morrido para as coisas erradas, ao invés de morrer para as coisas certas. É uma reflexão que precisamos fazer nesta noite aqui, né? E o apóstolo Paulo diz então nessa carta aos Efésios que nós temos uma responsabilidade de amar o próximo, mas a orientação bíblica é que o próximo deve ser amado da forma que amamos a nós mesmos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o seu amor a Deus é partilhado ou demonstrado a partir da sua relação horizontal, do seu amor para com os irmãos. A Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, e quando se fala de amor, se fala de relacionamento intencional, constante, contínuo. A Bíblia diz, se faz mentiroso. Mas teremos muitas dificuldades de amar o nosso próximo se não conseguirmos amar a nós mesmos. Quantas vezes deparamos com pessoas que não conseguem amar a si mesmos, não conseguem se perdoarem, não conseguem encontrar satisfação na vida, não conseguem encontrar satisfação no seu trabalho, seja ele doméstico, seja ele numa empresa, numa indústria, seja ele de profissional autônomo ou liberal. Muita gente não tem encontrado satisfação na vida ou naquilo que se faz. E por causa disso não desfruta das melhores coisas que o próprio trabalho poderia proporcionar e que a vida poderia proporcionar para si. Por isso é tão atual essa orientação da palavra de Deus, de que devemos, ao mesmo tempo que levamos as cargas uns dos outros, que também temos as nossas próprias responsabilidades. E aí nós falamos aqui, terminamos basicamente no domingo passado, dizendo aos irmãos que estiveram aqui, que a responsabilidade de dizer não ou de dizer sim é sua, é intransferível. Você não pode ficar num jogo de empurra, jogando para outra pessoa a responsabilidade que é sua, até porque você se tornará responsável pelas suas escolhas, você se tornará responsável pelas suas decisões, sejam quais for as escolhas e as decisões tomadas por você. O texto de Filipenses, que nós acabamos de ler, dentro de um contexto de unidade da igreja, de comunhão da igreja, o autor sagrado termina essa parte do texto que nós lemos, verso 4, dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual com o que é do seu próximo ou dos outros, em alguma tradução. Daí uma interpretação muitas vezes equivocada da parte B do versículo 3, em somatória com esse versículo 4, faz com que as pessoas achem que são obrigadas a se anularem para considerar o outro superior a si mesmo. A ideia de Paulo aqui aos Filipenses é muito parecida com aquela ideia lá de Gálatas. Aliás, é o mesmo autor, Gálatas, Filipenses, dizendo que não há razão para me colocar numa posição de superioridade em relação aos irmãos, já que todos nós temos as mesmas limitações e as mesmas fraquezas, e
E temos também as mesmas dificuldades de aceitar, de admitir as nossas limitações e fraquezas no dia a dia, o que faz com que as nossas cargas se tornem mais pesadas ainda. Quando temos dificuldade de admitir nossas fraquezas, nossas limitações, as cargas se tornam mais pesadas e mais difíceis. E aí ficamos pensando, quem é que nos deu esse peso? Quem é que nos colocou essa imposição? Onde é que nós tiramos alguma orientação para que fosse assim, se não muitas vezes na nossa má interpretação do texto bíblico? E então, quando Paulo está dizendo que não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, não quer dizer que você não pode se preocupar com você mesmo. Não quer dizer que seria uma afronta ao altruísmo você se ocupar das suas coisas, você ter um tempo para você, até ter um tempo para você na sua relação com o próprio Deus. E muitas vezes nós não temos tempo direito, de qualidade, tempo de qualidade, nem conosco mesmo, nem com Deus, nem com a família, nem com a igreja, nem com o trabalho. Quando nos tornamos escravos do trabalho, também não temos tempo de qualidade nem mesmo com o trabalho que nós executamos ou servimos. Talvez nós tenhamos tido dificuldades de entender algumas coisas, ou então sejamos de todo absorvidos pela essa loucura de vida que é os dias atuais, uma correria, as pessoas vão de um lado para o outro, muitas vezes sem saber o que de fato estão correndo atrás de quê. Não sei se você já teve curiosidade de ler o livro de Eclesiastes e ver ali um homem sábio, rico, próspero, mas angustiado, aos 80 anos de idade, angustiado, porque diante de tanta sabedoria, riqueza e prosperidade, chega-se à conclusão que fez escolhas erradas na vida. Como ele diz, por exemplo, que correr atrás das riquezas é como correr atrás do vento. Quando ele diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E quando ele diz que há um tempo determinado para cada coisa. E nós às vezes perdemos o referencial da vida porque fazemos o contrário daquilo que Cristo diz, né? Em Mateus 6, 33, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos, nós buscamos as demais coisas e ficamos querendo que Deus acrescente o reino. Nós não pedimos nenhuma opinião para Deus, para nenhuma decisão, para nada que vamos fazer, mas depois achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar naquilo que nós estamos fazendo. E então fazemos escolhas erradas, pagamos um preço alto pelas escolhas que fazemos. E qual que é o resultado disso, irmãos? O resultado é que muitos cristãos, como falamos na semana passada, estão vivendo vida cristã infeliz, o tempo inteiro correndo atrás de bênção, correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de sinais, correndo atrás de maravilhas, correndo atrás de uma satisfação para a alma, o tempo inteiro nessa perseguição louca por essas coisas, porque não conseguiu encontrar satisfação plena na vida, não conseguiu entender o que de fato é a vida abundante, prometida nas Escrituras Sagradas. Em João capítulo 10, versículo 10. E por isso você olha ou depara-se ou com pastores ou com membros de igreja, muitas vezes cansados, frustrados, ressentidos, achando que estão morrendo lentamente. E geralmente tem que se encontrar um culpado.
E nós temos a ideia de que o culpado é sempre o outro. O culpado é sempre o outro. É alguém que não me deu chance para pensar. É alguém que não me deu chance para respirar. É alguém que não me deu chance para poder dizer não, quando eu queria dizer não. E vivemos nessa frustração, perguntando o que será que tem dado errado. Tanto a nível coletivo como igreja, o que será que está dando errado na igreja? Coletivamente. Por que será que algumas coisas, por que será que alguns ministérios não acontecem ou não desenvolvem plenamente na igreja como se deveria desenvolver? E ficamos como que se estivéssemos fazendo uma caça às bruxas, tentando descobrir os culpados do nosso fracasso, da nossa infelicidade, da nossa insatisfação. Estamos morrendo para as coisas erradas. E morrer para as coisas erradas, como dissemos na semana passada, seria nos privar de todos os bons tesouros e dádivas que Deus tem nos dado, que nutrem a nossa alma, enchem o nosso coração de esperança, de alegria. Tem gente que fala que ele quer testemunhar que Jesus é a alegria, por exemplo, mas vive triste. Tem gente que quer testemunhar que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Aliás, já ficou uma frase famosa, né, entre os crentes: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas a pessoa vai olhar a bondade de Deus na vida daquele cidadão ou daquela cidadã, não consegue ver bondade naquela vida. Como é que eu posso dizer que Deus é bom se eu não encontro bondade no Filho de Deus, que ali está tendo uma demonstração de que não há bondade na relação humana? Se eu falo que Jesus cura, eu preciso experimentar a cura dele. Na pior das hipóteses, experimentar a satisfação de descansar nele, independentemente se a cura vem ou se a cura não vem, eu estou descansando no Senhor. Encontrar satisfação, como aqueles irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei: ainda que ele não nos livre da fornalha, nós vamos continuar servindo e adorando a ele. Ainda que ele não me cure, ainda que ele não me liberte, ainda que ele não resolva o problema da minha casa, o meu problema de desemprego, as minhas relações pessoais, é nele. A minha esperança está nele. Mas quando você olha para as pessoas que estão aí amarguradas, chateadas, aborrecidas, não conseguem transmitir a alegria do Espírito Santo, a alegria que vem do Senhor, aquela alegria que o sacerdote disse lá no passado. O sacerdote Esdras disse ao povo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A recomendação sempre da palavra aqui em Filipenses, mesmo o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não são nas circunstâncias. Se você olhar as circunstâncias ao seu redor, não há motivo para se alegrar. Nós temos problemas, nós temos limitações. A cidade tem problema, o estado tem problema, o país tem problema, o mundo inteiro tem problemas. A nossa alegria, ela é ultra circunstancial, vai além da circunstância, porque a nossa alegria não está nas coisas, está numa pessoa. Jesus é a nossa alegria, irmãos. E porque Jesus é a nossa alegria, nós podemos desfrutar de tudo melhor que Jesus tem a nos dar. Assumimos sim as nossas responsabilidades
os nossos compromissos, mas pelo prazer de servir e não pela obrigação de servir. Existe uma grande diferença nisso. Servir pelo prazer e servir pela obrigação. Grande diferença. É quando nós conseguimos fazer além do que nos é pedido ou nos é mandado, pela própria satisfação de fazer. Há um texto que me incomoda muito nas Escrituras, que o Senhor Jesus diz que se você e eu fizermos somente o que foi mandado, somos considerados servos inúteis. Parece uma contradição com o desistir de morrer para as coisas erradas. Mas na verdade é porque para você ir além daquilo que é mandado, você precisa estar encontrando satisfação no que é mandado fazer. Porque se eu não encontro satisfação no que estou fazendo, eu sou servo inútil. É o que Jesus diz. Se eu não amo a causa, se eu não abraço a causa do reino, com amor, com paixão, isso não é um peso, isso não é um fardo, eu não estou esgotado por causa disso, eu só posso levar a minha carga nesse aspecto. Eu não posso levar a carga do outro. Se eu sou um evangelista, por exemplo, eu só posso evangelizar aquilo que é a minha capacidade de evangelizar. Porque os outros não vieram evangelizar comigo, não tem como eu evangelizar aquilo que os outros não vieram evangelizar. Eu não tenho uma meta para ser batida, vou evangelizar 100 casas ou 100 pessoas. A menos que você tenha criado essa meta como sendo uma meta plausível de ser cumprida. E não de se tornar um impedimento para todas as demais coisas para se fazer. Eu dei um exemplo de evangelismo, mas poderia ser qualquer outra área da atividade religiosa, da atividade cristã, ou mesmo das coisas em família, né? E é sempre quando é o outro, é mais difícil, é mais complicado, né? De vez em quando lá em casa, quando eu lavo vasilhas, pastor também lava vasilhas, né? Quando eu lavo vasilha lá em casa de vez em quando, muito de vez em quando, eu olho para aquele monte de vasilha na pia e falo, gente, como é que sujaram tanto isso aqui? Não é possível. Conseguiram sujar tudo isso aqui. Mas será que eu já pensei quando é a esposa, quando é a Sara, ou quando é o Jonathan que vai lavar? Como é que eu ajudei a sujar? Como é que eu ajudei a sujar tudo aquilo ali? É igual a história, né, de um marido que vai ajudar a arrumar a casa e fala assim, eu vou ajudar você. Mas como assim? Você não mora na casa também, não? Quando você está servindo na casa, está servindo para todo mundo. Não está ajudando a esposa, está ajudando a casa toda. É igual quando você quer dar um presente para a esposa e dar um eletrodoméstico. É para a casa toda. Então, às vezes, nós entendemos as coisas erradas e acabamos ficando sufocados com relação a essa situação aí. Então, nós compreendemos errado o que é não ter cada um em vista, assim como nós falamos domingo passado, que nós entendemos errado o negar a si mesmo, nós entendemos errado o não ter cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual com o que é dos outros. Você deve se ocupar com o que é seu, deve se ocupar com o que é dos outros. Tem gente que ocupa com o que é dos outros de uma forma diferente, né? Se ocupa com a vida dos outros, mas não é para ajudar. É para criticar, para falar mal, para fazer fofoca, para fazer intriga. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, ocupar com o que é dos outros. E nem ocupar com o que é dos outros para surrupiar o que é do outro. O Evangelho é um evangelho de compartilhamento. Nós somos chamados a compartilhar nossa fé, compartilhar a nossa experiência cristã, a nossa responsabilidade, o nosso amor, mas também partilharmos
a nossa alegria. A vida cristã, irmãos, não é só de choro. A vida cristã não é só de trabalho. A vida cristã também é de alegria, porque a nossa alegria está no Senhor. A vida cristã também é de satisfação e de descanso, porque o nosso descanso não está num dia, o nosso descanso está numa pessoa. Jesus disse para nós descansarmos nele. Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz que nós deveríamos descansar nele. É o grande desafio para nós, descansar no Senhor. E nós temos muita dificuldade disso e com isso. Então, encontrar satisfação de modo que não seja pesado demais o fardo para carregar. Quando se tem um conjunto de crenças equivocadas ou de más interpretações do texto sagrado, nós morremos para as coisas erradas. Nós acreditamos que colocar a necessidade dos outros antes das nossas significa morrer para nós mesmos. Ou então ser uma pessoa extremamente altruísta por causa disso. Além de sacrificar-se pelas necessidades do seu marido, da sua esposa, do namorado, da namorada, dos filhos e até da igreja, morre-se para si mesmo de maneira errada. Às vezes cuidamos mais das pessoas de fora, e nós somos pastores, quem é líder, quem milita na educação, por exemplo, e quem é um camarada muito chegado do trabalho, né? Costuma servir mais os de fora do que os de dentro. Costumamos dar muito mais atenção às necessidades das outras pessoas, do trabalho, do que às coisas de casa. E muitas vezes nós não gostamos nem de ser cobrados pelas pessoas de casa, pelas coisas de casa, que seria nossa responsabilidade fazer. Inventaram aí no mercado atual até um tal de marido de aluguel, porque os maridos não estão dando conta de fazer a obrigação que eles deveriam fazer. Porque ele acha que a obrigação de casa muitas vezes não é dele de executar. Ou às vezes ele não é tão habilitado para fazer determinadas coisas, mas não gasta tempo ou não planeja, para que de alguma forma alguém possa de fato executar ou executá-las. Então, às vezes cuidamos mais dos de fora do que dos de dentro. Às vezes nós temos mais amizade com pessoas que não são crentes do que com pessoas que são da igreja. São valores errados que nós vamos traçando na caminhada cristã e morrendo para as coisas erradas. Somos tentados. Quem que é chefe de família, que não é tentado a dar algo a mais no seu trabalho, achando que está fazendo um bem maior para a família do que a sua própria presença em casa. Os aposentados não têm muito problema com isso, né? Os aposentados podem dedicar tempo para casa, para a família. Brincadeira, né? Ah, não, agora aposentei, né? Agora eu quero é descansar. É assim a ideia que a gente tem? A gente pode servir, mesmo aposentado, servir em algumas outras coisas. O problema é que às vezes nós assumimos coisas demais, além da nossa capacidade de realizar. E tudo isso que nós fazemos, irmãos, em nome de ser um bom cristão, em nome de ser altruísta, em nome de um testemunho eficaz, que nem sempre é eficaz. Eu não sei se o irmão algum dia já envolveu tanto com alguém, com atividade, que se esqueceu de almoçar, por exemplo. Eu já esqueci de almoçar algumas vezes. Vontade de dizer, puxa vida, será que eu almocei ou não almocei? Será que eu almocei? Esqueci de tomar um café, de tomar um copo d'água, né? Descansar.
Às vezes nós estamos focados tanto no estudo que ficamos ali horas no estudo. E eu sempre tenho uma crise pessoal se eu fico horas na televisão ou na internet e se eu não tenho gastado o mesmo tempo com as Escrituras Sagradas. Há uma crise, há uma culpa, porque às vezes o tempo não foi bem dividido, não foi bem preparado para essas coisas. E com essas enormes necessidades, irmãos, nós confrontamos-nos todos os dias, ou somos confrontados por essas necessidades todos os dias, e nos sentimos obrigados a dizer sim a todas elas, sem reclamar. E às vezes morremos de forma equivocada para muitas coisas. Eu quero citar algumas delas aqui essa noite, para que você possa entender um pouco mais do que estou dizendo. Em primeiro lugar, equivocadamente se morre para o prazer, para o amor pela natureza. Equivocadamente se morre para as caminhadas, para um passeio nos lagos, nos rios, para quem gosta, boas pescarias, pedalar ao ar livre na natureza, sem aquela obrigação de competição, e sem essa loucura de malhar ou de pedalar porque quer ganhar o corpo perfeito, mas pelo prazer de se pedalar. Tem muita gente que vai para a academia, por exemplo, mas vai porque tem uma vaidade, uma necessidade. Não pode ser só pela vaidade, pela necessidade, tem que ser pelo prazer de se fazer essas coisas. As práticas esportivas e etc. Eu, por exemplo, permita-me citar um exemplo pessoal, amo pescaria, gosto muito, mas com a intensidade do serviço, vou não encontrar às vezes um apoio de alguém que quer pescar comigo, nem em casa, nem fora de casa. Muitas vezes a gente morre para o amor e para o prazer da pescaria. E outro dia eu falei, não me lembro com quem, falei, eu tenho todo equipamento de pescaria. Alguém falou, aleluia, já sei onde buscar. A pessoa não falou. Outro dia um irmão falou que quer pescar comigo, mas a outra pessoa não queria pescar comigo, queria pegar o meu equipamento de pesca para poder pescar. Mas o irmão falou, não pastor, fica tranquilo, nós vamos arrumar um lugar bom para ir pescarmos aí. Eu estou esperando, na hora vai dar certo. Mas eu tenho tudo, equipamento de pesca, de campo. Mas minha esposa não gosta, eu posso obrigar minha esposa a gostar de ficar matando mosquito lá no meio do mato? Não é verdade? Não, ela não gosta, eu tenho que respeitar. Mas e você? Quais as coisas que você gosta de fazer e que você tem deixado de fazer? Pelo acúmulo de atividades, por não ter dito não para alguma situação? Quais são as coisas que você tem deixado de lado? Eu quero dizer, só abrir um parênteses aqui, quer dizer que a minha esposa nunca me proibiu de pescar. É que a gente vai ficando mais velho, vai ficando com medo de pescar sozinho. Quando era mais novo, veio sozinho. Não é que ninguém me chamava, veio sozinho. Agora já tomando um monte de remédio para pressão, né? Com medo agora do bandido me atacar com um facão. Uma série de coisas, a gente acaba indo mais cauteloso para essas coisas, né? E muitas vezes não encontramos. Mas por outro lado, a minha esposa ama fazer caminhadas, mas eu falo que vou todo dia e eu não tenho muito ânimo para ir fazer as caminhadas. E seria uma coisa tão necessária e prazerosa, não pelo corpo bonito, sarado, que eu não preciso disso, que eu já sou bonito assim do jeito que eu sou. O Max não aprovou, mas tudo bem. Mas é verdade, cada um tem que sentir a alegria de ser do jeito que você é. Ué.
encontrar satisfação do jeito que você é. Mas deveria. Mas muitas vezes isso tem se tornado. Mas uma coisa interessante, o fato de eu não gostar de caminhada ou não fazer caminhada não se tornou um limitador para minha esposa. Ela poderia dizer, já que você não vai comigo, eu também não vou. E às vezes na igreja também é assim, já que ninguém vai fazer, eu também não faço. Ou se eu faço, aquilo vai se tornar pesado demais para mim. Já que ninguém vai fazer, vai pedalar comigo, eu também não vou pedalar. Vou fazer as coisas que eu gosto de fazer. E ficamos pensando então que Deus não gostaria que fizéssemos aquilo. Criamos uma falsa piedade, achando que não é muito piedoso sair para uma pescaria, para uma pedalada, para uma caminhada, para uma prática de exercício físico. Isso quer dizer para você, amado, nessa noite, que Deus nunca me pediu para morrer pelo meu amor, ou para o meu amor pela pescaria, pela vida ao ar livre, pela prática de esporte, assim como eu creio que Ele nunca te pediu para deixar de pedalar, de praticar esporte, de fazer qualquer outra coisa que você gosta de fazer. É que você foi absorvendo tanta coisa na vida, e você, essas coisas que seriam tão prioritárias, tão importantes para você, você deixou em segundo plano. Assim como quem gosta, por exemplo, de fazer uma boa leitura. Nós assumimos tanta coisa que não dá para fazer aquela leitura tão especial que gostaríamos de fazer. Mas não foi Deus que nos limitou. Foi nós que fizemos as escolhas erradas. E temos que sacrificar uma coisa. E sacrificamos aquilo que dá prazer e ficamos angustiados com as coisas que muitas vezes não dão tão prazer assim em executar. O segundo exemplo que quero dar é que equivocadamente se morre para a necessidade de silêncio e solidão. Todos nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Todos nós precisamos de um tempo a sós conosco mesmo. Qual foi a última vez que você parou em algum lugar, em determinado lugar, como se fosse um recesso sabático, um descanso sabático, onde você parasse com tudo que você estivesse fazendo e você começasse a pensar na vida, pensar em você? Uma pessoa me disse que não estava muito bem hoje. Eu disse, venha para a igreja. Ele disse, não vou não. Falei, então você quer continuar mal. Porque não quer dizer que a igreja é a solução para todos os problemas da sua vida, mas pode ser o ponto de partida. Quem sabe o que está sendo dito aqui esta noite poderia ser importante para aquela pessoa. Mas a pessoa fez a escolha, na minha concepção, a escolha errada. Talvez para ele tenha sido a certa de não ter vindo aqui. Mas, ao invés de compartilhar o seu problema e a sua dor, vai carregar o peso de ter carregado a dor sozinho, o problema sozinho. Sem compartilhar, sem abrir o coração, sem ouvir Deus falando consigo. Precisamos de um tempo a sós, mas nós assumimos tanta responsabilidade que quase nos mata. Mas afinal assumimos responsabilidade demais, acabamos tendo pouco tempo para reflexão, para devoção, para oração. E aí jogamos a culpa nas grandes cidades, mas na verdade, esse mundo nós vivemos quando eu morava em Goiabal, eu me sentia carregado de coisas por ser uma cidade pequena. Já morei numa cidade chamada Soledade de Minas, que era metade de Goiabal. E me sentia tão atarefado que chegava no final do dia cansado. O ativismo era grande. E às vezes desnecessário. Há uma palavra nessa questão aí que às vezes quando você não faz o que é prioridade, você acaba tendo que fazer o que é urgente. É mais ou menos assim, né? E aí você se sacrifica para fazer o que é urgente, porque o que era urgente era prioridade, e você não fez quando deveria fazer. E aí pagamos um preço alto por isso. As grandes cidades
Tem sua parcela de culpa? Tem sim. Porque se por um lado elas trazem grande desenvolvimento, por outro lado traz o barulho, traz o estresse, fomos forçados a suportar o barulho dos outros, o som dos carros em alta velocidade, por toda a noite, o barulho constante, e há pouco espaço. Eu gosto de ler, eu gostava muito de ler, ainda gosto, mas não estou dando conta. Eu gosto muito de ler de madrugada. Madrugada é o horário melhor, mais sossegado que tem para ler, é de madrugada. Porque os barulhos, não é que não tem barulho, os barulhos são menores. Né? Eu tenho um pastor José René Toledo que fala, né? A gente fala, pastor, você está mandando e-mail demais, não está tendo tempo para ler todos os e-mails que você está mandando para a gente. Ele pergunta, o que você faz de meia-noite às 6? É tempo de ler, ué. Vai ler os e-mails. Ele sempre usa esse argumento aí. Mas, na verdade, falta tempo para nós nos dedicarmos ao silêncio e a uma vida de solidão, não no sentido de ter totalmente isolado. Não é esse tipo de solidão que a Bíblia está dizendo. A solidão aqui é o de estar a sós com você mesmo por um tempo e também estar a sós com Deus em devoção. E muitas vezes nós equivocadamente morremos para essas coisas. Também, amados, equivocadamente se morre para a família estendida. O que é a família estendida? Pai, mãe, filhos, irmãos, primos, tia, avós, o periquito, papagaio, cachorro, né? É a família estendida. Muitas vezes nós morremos para essas atividades, porque achamos que a igreja vai ter que nos absorver tudo. Todo o tempo inteiro eu tenho que estar pensando só na igreja, porque senão, alguns já me disseram, pastor, se eu não trabalhar o tempo inteiro na igreja, eu perco até minha salvação. Tem gente que acha que esse ativismo é que vai salvar. Até hoje a gente que pensa assim. Se eu não trabalhar, eu não vou garantir um lugarzinho no céu, não. Tem que trabalhar e muito. Para ver se Deus tem misericórdia de mim. Não entendeu nada, coitado, da doutrina da salvação. Ainda está se matando todo, morrendo todo com essas coisas. Não é verdade? E às vezes nós morremos, nós perdemos eventos familiares importantes, porque não planejamos bem e depois jogamos a culpa onde? Na igreja. A culpa é da igreja. Mas na verdade eu não me planejei para aquelas atividades que eu deveria me envolver. Eu quero me citar como exemplo próprio disso. Em 28 anos de pastorado, 28 anos de pastorado, se eu passei 3 dias das mães com a minha mãe, foi muito. E a culpa é minha. Porque eu me deixei ser absorvido pelo trabalho. Nesses 28 anos de pastorado, eu só passei o Natal em família. Eu que incentivo tanto o Natal em família, só passei o Natal em família uma única vez. E que vez, irmãos? Quando meu pai e minha mãe completaram 50 anos de casados. Sabe o que aconteceu? Um ano depois, meu pai morreu. Eu perdi todos os outros natais para trás. E não tem jeito de recuperar. Eu trago comigo essa lembrança. Um único Natal. E um ano depois, o meu pai morreu. Eu não pude curtir os natais para frente, mas também não aproveitei os que passaram. A não ser quando eu era criança. Na minha infância, os natais eram em família. Mas depois, quase 30 anos sem aproveitar esse momento. Eu tenho um problema. Tenho minha mãe, quer dizer, não é um problema, é uma dificuldade. Nós combinamos que minha mãe deveria vai ficar um tempo na casa de um filho, um tempo na casa de outro, um tempo na casa do outro. São 3 filhos só. Eu não tenho tido a condição de trazer a minha mãe para ficar comigo, nem de lá vê-la.
mas por decisões e escolhas erradas que eu tenho tomado. Deus não me pediu para fazer isso. Estou citando meu exemplo para você pensar no seu exemplo. Quais são as coisas que você está morrendo para elas, achando que foi Deus que pediu para você fazer, quando Deus não pediu coisa nenhuma. As coisas que você está valorizando, se de fato são coisas que Deus gostaria que você valorizasse. Ou, antes de valorizar essas questões, valorizar a si mesmo. Mas alguma coisa eu tenho certeza, irmãos, que Cristo nunca pediu nem de mim e nem de você tamanho sacrifício. Não é desse tipo de sacrifício que a Bíblia está dizendo que o cristão deve fazer ou pagar. Esse não é o preço do discipulado. Alguém me disse uma vez: pastor, isso é o preço do pastorado. Mas você escolheu ser pastor, você deve ser obrigado a viver longe de sua família. Não está escrito isso em lugar nenhum. Pode ser que, por alguma razão, eu não tenha condições de me relacionar sempre, mas de vez em quando era necessário. Morrendo para as coisas erradas. Morre-se equivocadamente para o crescimento pessoal intencional. É que muita gente não consegue desenvolver dons de liderança na igreja, ou uma busca por um crescimento até em graduação, em outras áreas da vida, porque acha que tem que se ajeitar às coisas humildes, então tem que assumir um papel secundário, não por um chamado de Deus, mas muitas vezes por expectativas equivocadas, ou da igreja, ou da família, ou suas próprias expectativas pessoais, de maneira equivocada. Há um texto na Bíblia que me foge a referência, que diz que a gente deve se acomodar às coisas humildes. E tem gente que então usa isso como desculpa para cruzar os braços e não crescer, nem espiritualmente, nem socialmente, nem como cristão, nem como servo, e etc. Equivocadamente também se morre para um casamento maravilhoso. Nós muitas vezes, irmão, nós não desfrutamos do casamento como deveríamos desfrutar e não sabemos o que estamos perdendo. E nós achamos que quando o casamento fracassa, a culpa é sempre do outro. Nós achamos que quando o casamento fracassa, eu tenho que encontrar alguma desculpa, algum problema, alguém para acusar. Eu não quero assumir as minhas responsabilidades. É preciso tempo, irmãos. Muito tempo para nutrir e fazer crescer um casamento maduro, íntimo e mutuamente satisfatório. Eu carrego comigo muitas vezes a insatisfação de perceber que às vezes não estou investindo tanto no meu casamento como deveria investir. Mas nós não recebemos treinamento. E às vezes culpamos isso, não recebemos treinamento específico sobre o que significa cultivar um bom casamento. Às vezes achamos que há poucos modelos, se é que há algum modelo para seguirmos a respeito de casamento. Simplesmente nos lançamos a nos envolver com muita coisa, com muita atividade na igreja e fora da igreja, e desperdiçamos as alegrias de um casamento feliz e abençoado que Deus planejou. Muitas vezes a nossa casa tem sido só local para pousar. Você fica o dia inteiro fora, às vezes à noite também. Chega em casa só para dormir. No outro dia acorda cedo. Muitas vezes quando os filhos estudam ou trabalham, você chega tarde, às vezes os filhos já estão dormindo, sai cedo, os filhos estão dormindo também, e você não tem durante o dia um contato, um relacionamento a fazer. Talvez a gente deveríamos pensar: você morreu equivocadamente para alguma coisa que Deus não pediu você para morrer. Você morreu equivocadamente para isso. Talvez fosse necessário fazermos uma oração de investigação,
para nos ajudar a discernir se estamos morrendo para as coisas erradas. Gastamos alguns minutos em silêncio nos perguntando quando foi que eu me senti mais vivo, mais presente, mais gente, mais alegre, mais feliz nessa semana. Qual foi o dia da semana que eu mais me alegrei? Tanto pessoalmente quanto em família, ou na minha relação com a igreja. Quando é que eu encontrei alegria, satisfação e prazer nessas coisas? Quando é que eu senti que a vida estava se esvaindo? Eu não sei se você, irmão, mas a cada domingo, quando eu assusto, está chegando domingo, e aí eu falo, puxa vida, parece que o tempo está passando depressa demais, e a semana passou tão rápido, eu não consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer. Mas na verdade não é tudo que eu gostaria de fazer. É tudo que eu acho que eu deveria fazer. E por isso muitas vezes nós vamos acumulando uma carga e uma sobrecarga de insatisfação. Porque passam dias, passam semanas e nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós tínhamos planejado fazer. Mas que na verdade por alguma razão fomos impedidos ou por alguma razão nós não colocamos como prioridade para fazer, para executar. E aquilo que é prioridade depois se torna urgente. E aí muitas vezes não temos como escapar. Se morrermos para as coisas erradas, acabamos em desobediência. Essa que é a verdade. Um rabino expressou muito bem isso, irmãos, disse o rabino, para nós judeus, estudar a Bíblia é mais importante do que obedecê-la. Porque se você não entendê-la corretamente, você não obedecerá de forma correta. E sua obediência, aquilo que você chama de obediência, será desobediência. Você acha que Deus mandou você falar. E o pior de tudo, que nesses tempos modernos, não somente você acha que Deus mandou falar, ou que Deus falou com você, mas ainda encontra os profetas de plantão. Você ainda encontra os profetas de plantão que vêm dizer para você, ó, Deus mandou falar para você. Deus mandou te dizer. Ou então, eis que te digo. Quando Deus não disse nada. E nós acabamos ficando atordoados, incomodados com essas coisas que nós achamos que foi dito sem ser dito. Irmãos, embora esse rabino pudesse estar exagerando, mas ele está exagerando na tentativa de mostrar a importância de se conhecer a Bíblia, de morrer para as coisas certas e não para as erradas, que pode ser essencial para a nossa caminhada, a nossa vida de fé, a nossa caminhada cristã. Eu quero finalizar dizendo sobre o que é morrer para as coisas certas. Porque Deus nunca pediu para que morrêssemos para áreas que trazem vida à nossa alma, satisfação no viver. Davi, por exemplo, nunca desistiu do seu amor pela música e por escrever poesias. Davi nunca desistiu, mesmo sendo um rei, sendo muito ocupado, sob enorme pressão. Ele facilmente poderia ter deixado de lado, deixado o tempo passar, mas ele sempre tinha tempo para compor os salmos. E até hoje nos beneficiamos, porque ele decidiu não morrer para as coisas que não deveria morrer. Nós achamos que temos que morrer muitas vezes para algumas coisas.
Devemos morrer sim, irmãos. Morrer para as áreas corrompidas do nosso ser, das atitudes defensivas, como diz o texto de Filipenses capítulo 2 que nós lemos, morrer para o partidarismo, morrer para a arrogância, morrer para a hipocrisia, para o espírito crítico, morrer para a ideia de que nós podemos encontrar valor distante de Deus. Devemos morrer para aqueles pecados óbvios da nossa vida, como a fofoca, a mentira, o roubo, a inveja. Que é isso, pastor? O roubo para crente? Nós roubamos às vezes o tempo das pessoas. Nós roubamos muitas vezes a alegria das pessoas. Tem gente que tem o dom de ser ladrão de alegria. A pessoa está contando uma bênção, a pessoa não se alegra, não se empolga com a bênção do outro. Acha que é mal empregado o irmão prosperar. Isso é ser ladrão de alegria. Nós precisamos morrer para essas coisas. Davi precisou morrer para a mentira, para a preocupação com o que os outros pensavam, e depositar sua confiança. Davi precisou morrer para depositar sua confiança na sua força militar, em vez de confiar em Deus. Há muitas coisas, irmãos, abaixo da nossa superfície de vida que precisa ser desenterrada se queremos ser pessoas felizes, transformadas, pessoas emocionalmente saudáveis, equilibradas. Há muitas coisas que estão desenhadas, como se a nossa vida fosse um grande iceberg. O iceberg é uma grande ilusão para muita gente, porque a pessoa vê só a parte de cima, e a parte maior é a parte que está embaixo. Eu fico imaginando que o capitão do Titanic, quando viu aquela pontinha de gelo lá, aqui não é um gelinho à toa, vamos passar por cima daquele negócio. E se deu mal. Nós às vezes também ignoramos as coisas que estão no nosso interior, as coisas que estão na nossa superfície, aliás, que estão abaixo da nossa superfície, áreas que estão profundamente arraigadas em nosso ser, que precisam ser confrontadas, que precisam ser levadas à morte. Isso sim é de fato morrer para as coisas certas. Pegar aquilo que está abaixo da nossa superfície e colocar aos pés da cruz. Pegar de fato aquelas coisas que estão nos matando no dia a dia, as ansiedades, as angústias, as preocupações desta vida, e colocá-las aos pés da cruz de Cristo. Esse é o único caminho, amados. Se queremos viver em liberdade, se queremos viver na verdade, se queremos viver no amor de Cristo, é preciso morrer para as atitudes defensivas, de vergonha social, morrer para um espírito crítico, para a necessidade de estar certo. Tem gente que se mata todo porque quer provar que está certo. Eu vi uma frase interessante, né? Hoje, que alguém disse assim, que é melhor ceder. Estava falando de discussão. É melhor ceder. É melhor ser feliz do que estar certo. É melhor ser feliz do que estar certo. Isso está falando quando há um debate, um cruzamento de ideias com as pessoas, e para ser feliz nesse aspecto você tem que abrir mão de algumas coisas para viver melhor. Lógico que você não abre mão nem de princípios e nem da verdade. Jamais abrimos mão de princípios e de verdade. Mas há coisas que nós podemos relevar e muitas vezes não relevamos. É preciso morrer para temer a vulnerabilidade, a fraqueza, a busca pela aprovação das pessoas. Durante a maior parte da minha vida, a maior dificuldade era a ideia
de admitir abertamente os meus erros e as minhas vulnerabilidades. E essa ideia parecia a morte. Parecia, melhor dizendo, pior do que a morte. Admitir os erros, as fraquezas e as limitações. Alguém me disse certa vez: olha, se você admitir diante dos outros seus erros, suas fraquezas, você vai perder a sua credibilidade, você vai perder o respeito, você vai perder a sua autoridade. Eu disse: você está equivocado. Quem pensa que não pode admitir suas fraquezas são as pessoas mais inseguras que existem no planeta, na face da Terra. Relutei muitas vezes em me permitir que parecesse fraco diante dos outros. Era assustador. Era como ser um trapezista voando acima do solo e sem nenhuma rede de proteção. E como é gostoso, em meio a tudo isso, ouvir a voz doce e suave de Deus dizendo: olha, Erisvaldo, tem uma rede lá embaixo. Tem uma rede lá embaixo, e essa rede se chama o Evangelho. Cristo morreu por você, você é tão amado. Você pode até ser fraco, mas você é amado do Pai. Você não precisa provar nada para ter aprovação. Então, amados, o desafio é desistir de morrer para as coisas erradas e aprender a morrer para as coisas certas, para encontrarmos verdadeira satisfação em viver para a glória de Deus e a vida cristã não se tornar um peso, um fardo demais para se carregar. Eu quero orar por você nesta noite e quero te dizer que na próxima semana, se Deus nos permitir, a nossa reflexão é: desista de viver na ignorância do seu próprio eu. Nessa sequência que nós estamos trabalhando. Na próxima semana é: desista de viver na ignorância sobre o seu próprio ou sobre o seu verdadeiro eu. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, cumprindo mais uma etapa desse projeto que recebemos do Senhor, Pai. A necessidade que sentimos de tratar nossas emoções à luz da Tua Palavra, à luz, ó Deus, de uma espiritualidade sadia, e que nós queremos então ver o Teu povo feliz, próspero e abençoado, ó Pai, encontrando satisfação em servir ao Senhor, em vir a esse templo, em vir a essa comunhão com a igreja, pelo prazer, pela alegria, pela satisfação de pertencer ao Senhor, de pertencer ao Teu povo, de ser chamado de Teu filho, ó Deus, de ser grato por ter sido alcançado pela graça salvadora do Evangelho. Que ninguém venha a esse templo, a esta casa, a esse culto, por obrigação, mas pelo prazer sincero de te servir, ó Pai. Ninguém vem aqui, ó Deus, para fazer barganha com o Senhor, simplesmente porque precisa receber do Senhor alguma coisa, mas que a pessoa venha e experimente do Senhor mesmo, do próprio Senhor, da Tua própria presença no seu ser, ó Pai. Nos ajude a fazer essa distinção entre o que é morrer para as coisas erradas e morrer para as coisas certas, ó Pai. Nos ajude a fazer a leitura correta da vida cristã, daquilo que se espera de nós e não daquilo que nós achamos que se espera de nós. Queremos crescer, ó Pai, na graça, no conhecimento de Jesus. Queremos crescer como cristãos completamente dependentes do Senhor, cuja alegria do Senhor seja a nossa maior força. Dá-nos uma semana próspera, abençoada, feliz, pautados pela verdade do Teu Evangelho, ó Pai. Que o Seu Evangelho santo, puro, seja a nossa principal referência nessa semana.
Abençoa o teu povo, despede o teu povo em paz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.